Antes de mais nada, para o nosso torcedor, sócio-torcedor, para aqueles que nesse momento também não são sócios, mas que são torcedores, né? E gosto do Joinville Esporte Clube. A minha indignação, o meu sofrimento, as dores que vocês sentem, eu sei o que é e entendo perfeitamente as reclamações, as críticas. Elas devem ser feitas, sim. Respeito e entendo também todas as críticas da imprensa, elas são pertinentes. O time tinha um objetivo, que era chegar entre os 4 do Campeonato Catarinense e não o alcançou. Então, conselheiros, sócios, né, todos aqui da imprensa, o clube não cumpriu a sua meta de chegar entre os 4, e isso, da minha parte, eu acho que é inadmissível. Acho que a gente não deveria ter ficado em 7º na classificação geral, mas não adianta agora eu ficar aqui achando desculpa, procurando desculpa para o jogo A, por causa do Covid, porque jogamos 7 partidas fora. Eu acho que o torcedor está de saco cheio de desculpas, né? Como a gente também não tem mais tempo aqui para ficar dando desculpas. Nós temos que seguir em frente, saber que o objetivo não foi alcançado. Nós tínhamos umas metas a serem cumpridas e esta meta não foi cumprida. Mas nós temos a meta mais importante que é pela frente, que é chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Esta sim é a principal meta, e esta sim, se a gente já tinha a obrigação, esta obrigação ela simplesmente mais do que duplicou. Nós temos aqui agora toda a obrigação de todos que estão aqui, de quem está chegando, sabem que essa torcida que está aí, que esse time aqui é grande, né? Então nós temos que parar de ser coadjuvantes para buscar de novo o nosso lugar, que é estar entre os grandes times, né, participando de grandes competições. Não desistimos, vamos corrigir o que é necessário ser corrigido, começar uma nova etapa. Lembro mais uma vez, dou total razão, e o torcedor tem que reclamar, tem que cornetear, tem que meter a boca mesmo, porque não podemos deixar acontecer o que aconteceu. Mas, infelizmente, nós temos que seguir, e agora nos agarrar e buscar esse objetivo. Nós temos 2 opções agora: ou a gente continua nos lamentando, que é o que nós não queremos fazer aqui, e contamos com o apoio de todos, né, para buscar esse objetivo, porque eu sei, eu estou ainda nesse lugar, eu vou voltar para esse lugar como imprensa. Eu sei quanto é dolorido cair, entendeu? Eu sei quanto é dolorido, eu estive nas quedas. Então, eu sei quanto é dolorido esse momento de a gente estar perto de uma posição que a gente não quer estar. Porque o nosso objetivo é a Série C desde que a gente entrou aqui. E nós vamos buscar isso. Vamos lá, vamos trabalhar. Daqui para frente temos um novo trabalho, novos objetivos, ou o único objetivo. O primeiro é subir, e depois é uma consequência. E isso o Zago hoje está vindo aqui justamente tendo plena ciência, plena consciência, e acho que está preparado para encarar esse desafio. Bom dia a todos. Eu acredito que o presidente já externou tudo que é da nossa vontade, tudo que são nossas palavras. Estamos aqui para... Está saindo? Mais perto? E não estamos aqui para lamentar, muito pelo contrário, estamos aqui para assumir todo tipo de responsabilidade talvez, não a questão da qualificação, mas principalmente não conseguir o objetivo que foi traçado, de estar entre os 4 do Campeonato Catarinense. Mas também é importante lembrar que desde que sentamos aqui nessa cadeira, o grande objetivo do ano sempre foi o acesso da Série C. Em momento algum, nós externamos algo que não fosse diferente disso. Infelizmente, estamos tendo que corrigir rotas que não estavam no nosso caminho, no nosso percurso, corrigi-las agora. Mas também temos que ver que temos tempo hábil para isso, que temos como corrigir a tempo de começar a competição mais importante para o Joinville. Então, no dia de hoje, a gente está aqui para apresentar o Leandro.
Leandro é um treinador de um perfil, talvez um dos perfis mais distintos que já pisaram aqui no Joinville. Era um desejo meu já contar com ele há algum tempo, acompanho o trabalho dele. É um perfil que encaixa com o que o departamento de futebol pensa, e muito da palavra escutei do pessoal da 89. O Gabriel, acredito que foi muito feliz quando ele mencionou que o Leandro é do perfil não apenas meu, mas de todo mundo. De todo mundo é um pouco grande demais, mas vamos lá. Do perfil de todos aqueles que estão dentro do departamento de futebol. E aí a gente tem que enaltecer o trabalho tanto do Eliseu, o trabalho do Luciano, o trabalho do William, o trabalho do Thiago, né, do nosso supervisor, que é um estudioso nato, talvez um dos que mais estudam ali dentro, futebol, e todos com esse perfil que casa agora com a vinda do Leandro. Então, um perfil jovem, um perfil estudioso, metodológico, e que não fica só aí, que tem grandes resultados dentro de campo, passagens por clubes grandíssimos, e tenho certeza que ele aceitou esse desafio pela grandeza do Joinville, por estar num clube grande, e que, como o presidente falou, agora tem a missão de voltar a ser protagonista, e nós temos plenas convicções de que nós vamos conquistar o objetivo que é a Série C. Então, Leandro, muito orgulho de tê-lo agora, a partir de hoje, na nossa equipe. Já vimos conversando há algum tempo, desde da saída do Vinícius, e te desejo toda a sorte do mundo aqui, e seja muito bem-vindo ao Joinville Esporte Clube. Bom dia a todos. Bom dia, Léo. Bom dia, presidente. Um grande prazer, estar aqui num clube tão grande como o Joinville e ter um desafio desse tamanho. Com certeza, tudo isso que o Léo falou, a partir do momento que ele entrou em contato, a gente conversou, conheci o Léo e vi que a gente tinha ideias bem parecidas em relação às ideias, em relação ao que a gente ia vir construir aqui, como ideia de trabalho, fazer algo que deixe, que traga esse acesso. Com certeza, um dos objetivos, uma das coisas que mais me motivou foi vir para uma equipe gigante dentro da divisão. Não acho muito difícil a gente se motivar quando a gente é coadjuvante dentro do futebol. Então a ideia e a motivação que me trouxe foi saber que eu estou vindo para uma equipe que ela luta pelo acesso e pelo título da divisão. Então isso com certeza foi fundamental. A gente sabe das nossas responsabilidades, não tem outro objetivo, não tem desculpas, como o presidente falou. A gente está aqui para montar uma equipe que vá brigar pelo acesso, vá brigar pelo título. É um trabalho em construção. Talvez no primeiro jogo ainda a equipe não vá ter um desempenho de uma equipe campeã, de uma equipe de acesso, mas ao longo das rodadas, ao longo da primeira fase, a gente vai construir tudo isso e tenho certeza que a gente vai entregar um grande trabalho com um grande resultado lá na frente. Leandro, bom dia, seja bem-vindo ao Joinville Esporte Clube, todo o sucesso do mundo para ti aqui no JEC. Começo te perguntando qual que é a avaliação inicial que você faz do elenco do Joinville Esporte Clube. A gente sabe que você esteve aqui na Arena, acompanhou uma partida aqui em loco, contra o Brusque. A segunda, acredito que também você acompanhou. E qual que é a avaliação que você faz desse elenco, individualmente, de peças, coletivamente? Se é um elenco que tem condições já de brigar por um acesso no Campeonato Brasileiro da Série D, se você vai precisar de peças para reforçar esse elenco também, para buscar esse acesso, num panorama geral, essa tua avaliação. Vamos lá. Eu acompanho todas as divisões do Campeonato Brasileiro bastante, e a partir do momento que eu tive contato com o Léo, a gente mirou, todo o pessoal que trabalha comigo, comissão, para fazer um estudo da equipe. Então a gente já conhecia. Quando eu vim aqui no domingo acompanhar o jogo, eu já tinha ali 3 dias que eu estava acompanhando, vendo vídeos, vendo os jogos, jogos de Copa do Brasil, jogos pelo Catarinense. E a avaliação que eu faço, eu acredito que a gente tem uma equipe hoje já bem qualificada para a divisão, que obviamente pode ser reforçada, Isso é algo que tem que ser permanente, você tem que buscar. Eu não acredito muito na ideia de aproveitar oportunidades de mercado.
Eu acho que a gente tem que ter uma filosofia, uma identidade do que a gente vai construir. Em cima disso, sim, a gente buscar melhorar e aprimorar aquilo que a gente tem hoje já como grupo. Mas nós temos jogadores já com histórico em divisões superiores, histórico bem sucedido em divisões superiores, e que podem contribuir muito com o nosso projeto, tem boa experiência, tem boa qualidade de jogo, e acredito que com algumas situações pontuais que a gente traga, a gente pode ter um grupo extremamente competitivo para iniciar a competição. E se eventualmente durante a competição pode acontecer, infelizmente, uma lesão, perder um atleta por muito tempo, ou um grande desempenho de um jogador que vá ser assediado por algum mercado e você pode perder, e se isso acontecer, significa que o trabalho está sendo bem sucedido, a gente também tem que pensar que a equipe pode se fortalecendo ao longo da competição. Importantíssimo que a gente se classifique muito bem, então a gente vai focar nisso na primeira fase para justamente ter vantagens, né, na competição, e nós temos que estar preparados para várias circunstâncias que podem acontecer nos mata-matas da Série D. Os mata-matas da Série D, né, eles são muito peculiares, e geralmente equipes que fazem muito boas campanhas às vezes caem em mata-matas por circunstâncias especiais, porque você vai jogar em ambientes hostis, em alguns ambientes que vão te proporcionar um tipo de jogo que você não se preparou porque a primeira fase não te preparou. Então, a minha ideia, né, já conversamos sobre isso, é ter perfis de jogadores que vão se adequar também ao que a gente pode encontrar lá na frente quanto aos potenciais confrontos, né, nos mata-matas. Então é construir uma equipe, não adianta a gente construir uma equipe em cima de uma ideia, em cima de uma identidade, ela precisa ter dentro dessa identidade variações para poder depois lá na frente, quando enfrentar vários tipos de jogos que vão acontecer, porque vai acabar que o nosso acesso vai acontecer em 2 jogos, praticamente, e depois mais 2, e depois mais 2 e 2 para brigar pelo título. Então a gente tem que se preparar para esses cenários ao longo também da primeira fase. Isso a gente vai conseguir ver ao longo dos jogos. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo ao GEC. Assim como o Thiago, desejo muito sucesso aí na caminhada. Leandro, como é para você chegar num clube profissional do tamanho do Joinville, já tão pressionado? O Joinville precisa desse acesso para não ficar sem calendário no ano que vem. Como é para ti chegar nessas circunstâncias depois de uma eliminação que abalou o torcedor também? Bom dia. Eu penso sempre que a pressão ela é inerente ao futebol, né, ao esporte de alta competição, como a gente está aqui. Claro que, pela grandeza da equipe, grandeza da cidade, grandeza do objetivo, a pressão se intensifica. A única forma que a gente tem de conseguir gerenciar bem essa pressão é a gente entregar todo dia o nosso melhor para a gente fazer um grande trabalho. Não tem como a gente ficar pensando na pressão, pensando nas cobranças, elas vão acontecer. Eu sei que em algum momento o trabalho será criticado, em algum momento o trabalho será elogiado, mas o mais importante é que a gente tenha convicção no que a gente está construindo. E que a gente saiba o seguinte, eu acredito muito numa palavra que se chama processo. E o processo diz que eu vou construindo degrau por degrau para poder chegar num grande objetivo. Então não necessariamente no primeiro jogo, no segundo jogo, eu terei tudo que a equipe vai apresentar na 12ª rodada da primeira fase ou nos mata-matas. Então a gente precisa construir isso. E claro, estar preparado para ouvir e ter as nossas convicções aqui, de onde a gente quer chegar, de como a gente quer chegar, né? E todos mobilizados, né? Quando eu digo aqui todos nós, todos que estão envolvidos no trabalho, e não se abalar, porque também se em algum momento a gente começar a vencer e fazer grandes jogos e receber grandes elogios, não vai mudar nada no nosso trabalho, não vai mudar nada. Nós vamos continuar trabalhando todo dia, aprimorando, nos preparando, como eu respondi anteriormente, para vários cenários, porque não necessariamente uma grande fase, na primeira fase na Série D, te garante o acesso. Então você tem que estar preparado para isso, né? Bom, eu vou primeiramente fazer um questionamento ao Léo, na outra volta eu faço um questionamento ao treinador. Ficou 2 nomes basicamente aí, né, em decisão aí para que o clube optasse por um deles, né, Vaguinho e o Leandro Zago. E a gente acabou aí no jogo de quarta-feira recebendo informação que até houve uma comissão de jogadores que comentaram com vocês, com a parte de futebol, da preferência deles. Isso confere, tem verdade nessa informação? E aproveitando já deixa, né, o quanto, se essa informação é real, o quanto esse compromisso, né, dos jogadores
eles terão para esse acesso, né, já que eles têm essa preferência. Oi. Bom, Aurélio, não, assim, a gente escuta muitos atletas, a gente conversa bastante com eles. Oi, agora foi. Conversamos bastante com os atletas. É uma forma. Precisa trocar? É comigo, né? A gente conversa bastante com os atletas no dia a dia, é uma forma com a qual eu gosto de trabalhar, discutindo bastante tanto o planejamento quanto o realinhamento das questões com os atletas. E isso também, a forma com que das contratações, também foi externada para os atletas. Mas não teve comissão de atletas que fizeram apelo para A ou para B. Teve sim uma conversa de perfil, né, do que a gente, como grupo, entenderia de um perfil para a sequência do campeonato. Mas em momento algum se colocou, não, o grupo quer A ou quer B, até porque eles são profissionais, né? Então eles daqui para frente, quem sabe eles vão estar com outro treinador, né? E aí para a carreira deles é bem complicado. Então não, dessa questão a gente não passou. Sim, conversa, mas não... Até para concluir, decidimos eu, Léo, Guedes e Vanderlei. Eu, Guedes, Vanderlei e o Léo decidimos a vinda do treinador. Foram 2 entrevistas. A primeira conversa foi com o Vaguinho e depois conversamos com o técnico Leandro Zago. As convicções foram nossas. Eu mudei de opinião. Eu tinha primeiro uma opinião, porque depois surgiu o nome do Leandro Zago. Sou sincero com ele, ele sabe disso. E com a conversa que eu tive com o Leandro, eu tive plenas convicções que ele era o cara certo. E o Guedes, a mesma forma, ele tinha uma opinião e também mudou de opinião. E o Vanderlei está aí também, teve essa mesma convicção. Foi convicção. E a segunda parte da pergunta, né, sobre comprometimento, os atletas, eles sabem da responsabilidade, sabem que estão devendo. Nessas conversas a gente também externa e cobra muito deles essa questão. E com a saída do antigo treinador, do Vinícius, o grupo entendeu que precisava de algo a mais. Então, já se viu uma mudança de postura nesses 2 jogos deles e muito daqui para frente também do comprometimento. Eles sabem do quanto é essa pressão para subir. Então, eles estão cientes, estão focados nesse objetivo. Bom dia, bom dia. Acabou a bateria aí? Passou por mim, viu? Maina Loida. Eu estou estragando todos os microfones. Ô, Léo, tá dando curto, hein? Tá carregado, homem. Da nota aí tem umas indicações aí para dar um descarrego. Por favor. Pode ser um gordo também, né? Mas era só essa que nós estávamos se referindo, Dudu. Tu que não falou oi. Oi. Foi tu que não pegou. Não deu? Eu vou virar esse microfone aqui, ó. E vocês vêm na tribuna aqui. Vamos pra pilha, hein? Primeiro, seja feita uma avaliação, né, dos jogadores. Eu acredito que
Melhorou? Tá. Saiu. Eu não vi nada. Não, não é aqui. Foi agora? Legal. Bom, o problema não é o Léo. Já tá, já. Acho que tem outros lugares que precisam ser ajustados aí também. Pode falar? Tá. Bom, vamos lá. A gente faz uma... Assim, acho que sempre é importante respeitar a cultura do clube, a forma de jogar histórica do clube, aquilo que a torcida espera que o clube represente dentro do campo. O meu, pelo menos até agora, não pipocou, né? Estão me ouvindo ou já parou aí? Tá tudo bem? Legal. Bom, vamos lá. Acho que é importante. O clube, historicamente, tem uma cultura de jogo, né? Que ela sempre é expressa ali naqueles comportamentos que a gente observa, né, nas equipes, principalmente, que são aquelas mais vencedoras da história do clube. Isso não é por acaso, porque tem muita relação com o que a torcida espera que o clube represente dentro de campo. E as equipes do Joinville, elas têm uma identidade, as equipes vencedoras, de criar uma sinergia muito grande com a torcida, através da dedicação, da entrega, da intensidade, da velocidade com que elas jogam. Então isso tem que fazer parte do nosso jogo, de alguma forma. E a partir da identificação do perfil dos atletas, da característica dos atletas, a gente vai encaixar. Em relação a esquemas táticos, eu não tenho esquemas táticos preferenciais. Eu sempre opto por aquele que vá potencializar mais os atletas que a gente tem à disposição. Então, dependendo das características que a gente tiver, determinados esquemas táticos, mas é importante que, independente daquele esquema tático que for escolhido, que a nossa equipe ela seja uma equipe sempre que demonstre muita coragem, que busque recuperar a bola o mais perto do gol do adversário possível, que se defenda bem quando for pressionada, com muita organização, né? Que com bola consiga alternar bem jogo apoiado com um jogo mais longo, né? Sempre com inteligência, com boas escolhas, para que a bola não fique batendo e voltando, que ela não vá para o pé do adversário com facilidade, né? Porque isso também gera um desgaste muito grande, e para a gente conseguir jogar em alta intensidade a gente precisa disso, né? De boas escolhas, de um bom jogo apoiado, que alterne espaços pequenos e espaços grandes. Então basicamente é isso, e a partir disso a gente vai conseguir identificar se os atletas encaixam melhor em determinado esquema, né? Qual atleta em qual posição. Muitas vezes a gente também fica muito preso ao atleta ter uma posição e não pensar nele numa outra perspectiva, numa forma que o jogo dele possa melhorar, e a gente vai estar sempre voltado para isso. A ideia é que todos os atletas entreguem o desempenho máximo deles dentro daquilo que a gente for escolhendo jogo a jogo, dentro do trabalho, para poder enfrentar os adversários. Obrigado. Professor, bom dia. Bom dia. Sabemos que na Série D precisamos de gols. O que você diz ao GEC? Ter meias ofensivos, volantes criadores ou 10 que cadenciam o jogo? Ou cadenciam a bola, mais fácil. Como que é? Eu perdi o começo da sua pergunta. Sabemos que na Série D precisamos de gols. Na sua ideia de jogo, o que você atribui ao GEC? Ter meias ofensivos, volantes criadores ou um 10 ou meia que cadencia a bola? Eu atribuo muito a fazer muitos gols a um trabalho coletivo muito eficiente da equipe, mais do que a individualidade. A individualidade ela pode entregar para nós, no momento que o jogo peça, uma jogada ali inesperada, um drible, uma finalização a longa distância, uma bola parada, ela pode nos entregar um gol em um momento eventual do jogo ou em um jogo a cada sequência de jogos. Mas o que vai fazer a gente ter consistência ofensiva é o trabalho coletivo da equipe. Como eu respondi anteriormente, a gente conseguindo ser efetivo para recuperar a bola em zonas mais adiantadas, ser equilibrado defensivamente para não deixar o adversário entrar no nosso campo com facilidade, conseguir gerar muitas situações de finalização, ser agressivo para atacar o gol adversário, atacar espaço o tempo todo, finalizar a jogada o tempo todo,
com inteligência, com boa escolha de jogada, eu acredito que isso sim, claro que a capacidade individual dos jogadores faz diferença, e por isso que eu me preocupo em colocá-los onde eles possam entregar mais para a equipe. Mas o principal é que a gente tenha essa identidade coletiva, que esteja conectada com a história do clube, com a cultura do clube, e a partir daí sim a gente vai conseguir ter ataques muito efetivos. Oi. Claro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você colocou que vai respeitar a cultura e a formação de jogo e do clube, né? Já é um bom início. Mas diante desse processo de transição, de uma eliminação precoce em 2 competições, uma de âmbito nacional e outra local, o tempo praticamente são 31, 32 dias até a estreia da meta principal, segundo o presidente, que é o acesso da Série D para a Série C. Porém, há muito assédios. Mesmo com essa eliminação, alguns jogadores chamaram a atenção. Como é que você vai lidar com isso? Bom dia. Acho que o primeiro ponto todos os atletas que tiverem compartilhado com a gente os objetivos do que o clube quer, tem que ficar aqui, porque vão ser muito importantes. O atleta tem que estar com a cabeça aqui, com a cabeça nos objetivos que a gente quer. Quem estiver aqui tem que estar pensando em acesso e título. Se o atleta tem outras perspectivas que ele julga melhores para a carreira, que possa ser uma situação em que ele vai estar desconfortável aqui, com certeza ele pode ser muito mais importante no lugar onde ele deseja ir do que aqui, né? Então acho que isso é importante, saber quem vai estar aqui com a gente de fato. Porque eu não acredito que a gente vai construir uma equipe vencedora se as pessoas não fizerem as coisas de coração aqui, tiverem presentes aqui o tempo todo. Porque fazendo isso o tempo todo, a gente não tem garantia de vitória. Se não fizer, a garantia é de não vitória, com certeza. Então, a gente vai ter que ver nos próximos dias. Provavelmente teremos algumas definições quanto a isso, né? A gente estava conversando, ainda não tem nada definido quanto a sim e não. Mas quem ficar tem que estar com a cabeça aqui, pensando no clube, pensando nos objetivos do clube. Não pode estar aqui pensando em usar o clube como ponte para algum outro projeto pessoal. Quem está aqui tem que ter projeto de acesso, projeto de título junto com o Joinville. Eu queria fazer uma pergunta ao Léo, especificamente sobre o elenco do Joinville. Acho que o Zago falou um pouco nesse final sobre saídas e chegadas. Se já existe um mapeamento desse elenco, se já foi feita uma conversa com a nova comissão técnica sobre o elenco que vai começar a Série D. A gente lembra no passado, não sei se vocês não estavam ali, mas houve algumas chegadas e saídas do Catarinense para a Série D. E até nesse período, a gente tem um mês até o início da competição. Eu gostaria de saber se já existe um mapeamento e um planejamento para saídas e chegadas que se encaixem no financeiro do Joinville atualmente. Eu acho que tu matou a pergunta aí no final, né? O encaixe financeiro. Isso aí diz tudo aqui hoje para o nosso trabalho interno, né? Porém, sempre foi do nosso planejamento e do nosso desejo, e isso a gente já tem mapeado desde o início da temporada lá, da Copinha, um escalonamento de reforços para o clube, né? Obviamente, como eu abri minhas palavras, estamos tendo que fazer um realinhamento do projeto, né? E isso demanda também uma reanálise em conjunto com a comissão técnica dos atletas que aqui estão. Como o Fossini mencionou, existem assédios em cima de atletas nossos, porém nada confirmado até o momento, nenhuma concretização de proposta até o momento. Porém, a gente está fazendo sim uma análise em cima do elenco, em cima de possibilidades, como o Leandro falou, e eu também entendo dessa maneira. A gente nunca pode ter o elenco fechado, a gente sempre tem que estar pensando em jogar a régua de performance lá para cima, e aí buscando atletas, né? tendo esses atletas já previamente mapeados. Mas nós temos uma reunião, eu em conjunto com a comissão técnica hoje, de avaliação e de possibilidades. Mas como eu falei, sempre foi e sempre esteve no planejamento
a possibilidade de reforços agora, pontuais, para o início da Série D. Existe a chance de saídas de jogadores nesse período até a Série D? Existe. Leandro, bom dia. Bom dia. Boa sorte no campeonato. Queria saber, estou pegando a escalação do Joinville aqui, somente o Diego, camisa 10, é formado na base. Você trabalhou praticamente a carreira toda na base e agora está na primeira chance profissional. Muita gente fala que o Joinville não valoriza o jogador da base. E a gente pode ver que só o Diego estava na escalação. Como você vai fazer a avaliação da base, subir jogadores na mão, visto que as competições de base estão paradas? Vai ter a parceria com o Juvenal, só que isso vai demorar ainda um pouco. Como você vai fazer essa avaliação para subir jogadores ou não da base? Bom, claro que vai ter uma observação grande sobre a equipe sub-20. A equipe sub-20 está em atividade, está treinando, a gente vai oportunizar sim. Eu quero conhecer todo o grupo dos atletas. Em relação à valorização da base, eu tenho um pensamento pessoal de que o jogador da base ele tem que ser bem formado para ele criar o espaço dele dentro da equipe principal e aí sim ser valorizado com justiça também, né? Claro, ele tem que ser avaliado com justiça. Muitas vezes também alguns clubes por filosofia aí sim não priorizam. Então todos os atletas que estiverem aí no grupo, além do Diego, mas que estiverem no grupo sub-20, que mostrarem capacidade, vão ser oportunizados de maneira justa para estar na equipe principal. Para mim não importa a idade, não importa salário, o que importa para mim é desempenho. Então se o jogador tiver desempenho, se ele mostrar desempenho, ele vai estar. E aí desempenho é uma coisa que ela é ampla, né? Ela tem a ver com questões técnicas, questões táticas, comportamento dentro e fora do campo, comportamento de treino. E muitas vezes também nesse processo de transição, e posso falar com propriedade, o jogador apresenta capacidades técnicas para estar na equipe principal, capacidades táticas, físicas, mas na hora que ele bate na equipe principal, ele começa a mudar alguns comportamentos e isso atrapalha. Então, aqueles que tiverem maturidade para entender esse processo e mostrar desempenho dentro de campo, vão estar com a gente. Vai ser feita a avaliação e eu teria um grande prazer de poder dar espaço ao máximo de jogadores possíveis que estiverem preparados. Não tenho nenhum problema com isso. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo ao Joinville. Mesmo quem é a favor ou contra a sua contratação, uma coisa tem que concordar. Você gosta de desafio, porque não é qualquer treinador que aceitaria a primeira oportunidade com um time profissional e o time que, se não subir, fica sem calendário. Eu gostaria de saber qual foi o atrativo para você aceitar esse convite do Joinville Esporte Clube. E o Léo falou muito bem agora há pouco que tem alguns jogadores que estão sendo mapeados. Qual que é o nível da sua ajuda nesses jogadores? Você tem alguns jogadores que trabalham no Atlético Mineiro, alguma outra equipe que você deseja trazer ao Joinville Esporte Clube? Bom dia. Nós temos esse mapeamento, né? Vou começar pela segunda pergunta. Eu tenho um mapeamento pessoal junto com o meu auxiliar, o Miguel, que a gente faz permanentemente de todas as divisões, a gente atualiza ano a ano, a gente acompanhou todas as divisões ano passado, todas as 4 divisões do brasileiro, né? Nesse período, justamente por questão de saber jogadores de Série A que possam se interessar para divisões menores, jogadores de divisão de C que pode interessar para B, de D que pode interessar para C, de C para D. Então a gente consegue monitorar para identificar todo esse perfil. O clube tem um mapeamento, é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje à tarde, para a gente ver. Em relação ao mapeamento, o mais importante é o seguinte, assim, quando a gente faz um mapeamento, você tem basicamente dois tipos de jogador. Tem aqueles com que você trabalhou e aqueles com que você acompanha o desempenho à distância. Quando você acompanha o desempenho à distância, você não conhece o dia a dia do atleta. Você tem suposições baseadas no que ele entrega em campo. E quando você trabalhou, você faz a avaliação e claro que você já filtra aqueles que obviamente, mesmo que mostre algum tipo de desempenho, você acredita que os fatores comportamentais dele não ajudem. E para mim, considero fundamental que o jogador tenha, junto com um desempenho técnico, tático, essa questão comportamental. Se a gente pegar as grandes equipes vencedoras na história do futebol, elas sempre tinham lideranças muito inteligentes, lideranças que trabalhavam muito pela equipe. A gente vê aí o Flamengo ultra vencedor recentemente, com muitos jogadores voltando da Europa com uma mentalidade diferente, que com certeza tem impacto nisso. A gente pega
equipes vencedoras aí nas décadas passadas, como era o São Paulo na época do Tele, com grandes lideranças. Então a gente precisa ter jogadores que, além do que ele entrega em campo, ele também entregue para a gente esse tipo de comportamento extra-campo. Eu acho que para mim isso é fundamental, em relação à coesão do grupo, em relação à mobilização, ao dia do jogo, à entrega, ao compromisso com o objetivo. Senão não adianta nada. Não adianta a gente ter jogadores que entregam tecnicamente muito, mas que na hora H, e a gente já falou, a Série D vai se caracterizar por mata-matas. Naquele dia houve um problema de mobilização, a gente perde o jogo. O projeto foi embora. Então a gente precisa ter pessoas que estejam aqui nessa vibe aí junto com a gente. Em relação ao desafio, é o que eu falei, eu tenho passagem por grandes clubes, sim, pelo Atlético, pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Passei por uma fase até na Ponte Preta, que a ponte na base foi muito forte, então ela era vencedora. E para mim, uma coisa que me fez aceitar o desafio é que eu posso ter aqui um discurso que eu acredito muito. A gente vem aqui para cumprir grandes objetivos e fazer história dentro do clube. Vir aqui para ser coadjuvante não me atrairia. Eu não aceitaria um desafio para vir aqui para classificar e ficar entre os 8, ou ser o 5º colocado. O objetivo nosso é tentar... Não. Então, como é um desafio grande de título, de vitória, de exigência máxima, isso sim foi sedutor para que eu estivesse aqui. Né? Então, eu acho que esse foi o principal desafio. E aí, para corroborar, as conversas que eu tive com o Léo, com o presidente, foram muito boas, né? As primeiras conversas com o Léo, depois com o Léo e com o presidente foram muito boas. Eles me fizeram perguntas que eu não tinha ainda passado por esse processo em alguns clubes que eu trabalhei, inclusive, né? E isso para mim foi importante, porque se eles perguntaram é porque interessa a informação. E são informações que eu julgo relevantes para saber sobre mim antes de me contratar. Então eu falei, bom, se eles estão preocupados com isso, é importante para mim isso é importante. Então se eles estão preocupados é algo que eles devem estar fazendo bem e estão preocupados em fazer bem. Então está alinhado, os nossos ideais estão alinhados aí para a gente poder estar junto. Bom dia, Osvaldo. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Charles também. O Duda 89 FM. A pergunta vai um pouquinho para o Léo, direcionado. A contratação do antigo treinador, o Léo trouxe à imprensa, também aos torcedores, que foi feito um estudo diferente, foi feito um trabalho diferente, foi feito horas de estudos, dezenas de contatos, e a gente viu o trabalho pífio que o Vinícius trouxe ao Joinville, né? Vencendo apenas 3 jogos, dos 3 jogos, 2 vitórias sobre as equipes rebaixadas do Catarinense. Então essa resposta do Léo vai mais para o torcedor do Joinville também. Qual é a garantia em cima da contratação do Zago? Se mudou os seus estudos, se mudou um pouco a diretriz que tu tinhas, e qual a garantia que o torcedor do Joinville pode esperar do Zago nessa série de campeonato brasileiro? Bom dia, Dudu. Pergunta um pouco difícil, né, de se responder, mas nós estamos aqui, como eu falei no início, para assumir responsabilidades. De fato, nós, conforme o próprio Leandro que acabou de confirmar, nós passamos e fazemos um processo de entrevista, acho que até árduo, com perguntas que vão desde as questões pessoais do treinador, como, por exemplo, a simetria do posicionamento da defesa. Garantia, infelizmente, não existe. Né? No futebol a gente não pode dar garantia de nada. Eu não poderia ter garantido título de Copa Santa Catarina, título de Recopa, assim como gostaria muito de ter garantido ao torcedor ficar entre os 4 e já ter a vaga garantida. O que eu posso garantir a vocês da imprensa, a vocês e a nossa torcida, nossos sócios, nossos conselheiros, patrocinadores, é o trabalho. O trabalho que a gente vem fazendo frente ao departamento, em conjunto e muito alinhado com a diretoria, com o nosso CEO e com todos internamente. Agora, é uma mudança de perfil. Você pode ver que as questões relacionadas ao Vinícius e ao Leandro, eles são distintos. Existem semelhanças, talvez, internas de trabalho, de comando, de treino, porém, é um perfil totalmente diferente. Agora, o que nos faz levar a isso
é de fato entender que não deu certo. É de fato ver com que o perfil com o qual nós acreditamos que iríamos ter sucesso, não obtivemos. Isso 100% de responsabilidade, não vou aqui me eximir, muito pelo contrário. Acredito que o primeiro ponto é admitir o erro para poder, de fato, acertar lá na frente. E isso, o torcedor fica aqui, como o presidente mencionou, né, toda a nossa responsabilidade à frente. Porém, agora, de fato, é um perfil com o qual eu me identifico muito, é um perfil com o qual eu tenho certeza, com que eu penso no futebol, que nós podemos, aí lá na frente, ter mais sucesso. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo ao Joinville. Bom dia. Minha pergunta é um pouco sobre o perfil da Série D. A Série D talvez seja a competição de pior qualidade técnica do Campeonato Brasileiro, justamente por ser a última divisão nacional. O que o Joinville vai precisar fazer para jogar um bom futebol, conseguir os resultados e, consequentemente, conseguir o acesso numa competição onde a qualidade técnica não é tão exacerbada desse jeito? Bom dia. Justamente assim, realmente as divisões elas têm níveis técnicos, né, bem característicos, né, quando a gente vai avaliar a qualidade dos jogos. Eu acredito que tem muitos, assim, nós temos que sempre relativizar. Tem muitos bons jogadores à disposição que têm interesse em jogar a Série D. A questão é a gente conseguir olhar para o mercado e identificar esses jogadores. Primeiro, para a gente poder montar uma equipe com um perfil dentro daquilo que a gente quer. Para conseguir fazer um jogo, como eu já falei aqui em algumas respostas anteriores, nós precisamos de jogadores que tenham bom biotipo, boa velocidade, boa técnica, né, relativa técnica para a divisão, né, que estejam acima do nível da divisão que a gente conseguir trazer, e que tenham esse nível de comprometimento com o nosso trabalho. Em relação ao tipo de jogo, eu acredito que tem que ser uma equipe que ela tenha uma identidade muito peculiar nesses comportamentos que eu falei, mas que ela consiga ser flexível para se ajustar em alguns jogos, a alguns cenários que vão acontecer. Como você falou, tem algumas peculiaridades. Uma delas, na Série D, você vai enfrentar, algumas vezes, piores gramados do que você enfrenta na Série A, por exemplo. Você tem que saber jogar o jogo, porque vale 3 pontos ou vale uma vaga, né, lá na frente. Então você também tem que se adaptar. Você vai jogar em ambientes que talvez mais frios, mais quentes do que Joinville, e você tem que saber horários diferentes, arbitragens com características diferentes, dependendo da característica do árbitro da região do país que foi mandado para aquele jogo. Então, assim, tudo isso tem que ser adaptável, mas tudo isso eu tenho essa preocupação de monitorar perfil do árbitro, característica do gramado, do que a gente vai fazer, se ele já está adequado à medida FIFA ou não, né, se ele tem de grandes dimensões, pequenas dimensões, porque isso tem interferência no jogo, né? Até o tipo de grama interfere. Então são coisas que você tem que ter informação prévia antes de você ir para qualquer partida, né? Então a gente tem esses levantamentos. Em relação ao tipo de jogo, acho que eu já falei aqui algumas respostas anteriores do que a gente tem que buscar. E para a gente conseguir esse tipo de jogo, a gente precisa ter todo mundo envolvido. Então eu quero envolver muito todo o pessoal de staff aqui do Joinville no trabalho. Então, assim, já é uma coisa com o Léo, que eu falei com ele, e isso bate muito, que é um desejo dele e é uma coisa que eu penso muito. Então, as pessoas que eu trago para a comissão, a ideia delas é conseguir mobilizar todas as pessoas das áreas, né, área técnica, área física, TM, todo mundo tem que estar muito envolvido com isso. Eu pretendo fazer algumas reuniões com todos os setores envolvidos com a performance, justamente para passar a importância de cada setor dentro do nosso trabalho. E eu acredito muito nisso, que criar esse compromisso, criar esse envolvimento é fundamental, além da questão técnica. Agora, em relação ao perfil técnico do atleta, para fechar, existem atletas que talvez não sejam tão virtuosos tecnicamente, mas que são bons para as ações que a gente precisa para fazer um bom jogo, né? Talvez não seja um driblador exímio, não seja um lançador de 60 metros com precisão, mas faz excelentes ações de domínio passe, né, curto, e para um tipo de jogo às vezes que a gente quer, esse atleta pode ser muito útil. Então depende da característica aí que a gente vai fazer para a gente conseguir ter um equilíbrio dentro do elenco. Leandro, 2 perguntas, uma para você e outra para o Léo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Danuta da Esporte Mania Web Rádio. Leandro, eu gostaria de saber, quando o teu nome foi anunciado aqui, confirmado, muito se pontuou de que você não teria um conhecimento da competição que o Joinville iria disputar.
Você já falou aí que vê as 4 séries, né? Eu entrei no seu Twitter lá também, vi muito de todo o teu posicionamento, da tua inteligência. Gostaria que tu desmistificasse isso pro torcedor e gostaria de saber do Léo se os 3 guris da base, o Alisson, o Salles e o Fumaça, que retornaram a pedido do Eliseu, se eles vão passar pela avaliação do Zago ou se eles permanecem, se já vai deixar eles na equipe. Bom dia. Eu penso, dentro do que você falou, eu penso muito sobre isso. Eu acho fundamental ter conhecimento sobre a divisão, tá? E isso com certeza a gente tem, tá? Exatamente. E eu penso também o seguinte, eu até conversei aqui agora pela manhã, a gente conversa bastante. Eu prefiro ser um especialista em Série D em 1 ano e levar o Joinville à Série C do que ser um especialista com 8 anos de Série D, tanto como treinador como clube. Eu acho que nenhum torcedor quer que o clube fique especializado na Série D. E eu não quero me especializar na Série D ficando 8 anos na Série D, como treinador, como profissional. Eu busco subir junto com o clube. Então, conhecimento, a gente acompanha, a gente assiste, a gente conversa muito. Conheço hoje muitos profissionais que jogam Série D, muitos colegas estão envolvidos com a competição em outros estados, aqui também, mas tenho conhecimento, tenho as informações, a gente busca tudo que for possível, mas em relação a isso, eu acho que nem o clube tem que ser um especialista mesmo. Eu acho que o clube tem que sair o mais rápido possível da divisão e é isso que a gente vai buscar. Então, a gente tem que buscar conhecimento e que a gente seja um especialista em Série A. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, e sobre os garotos, não foi um desejo só do Eliseu. Foi uma conversa que nós tivemos com ele de possibilidade de aproveitamento e eles seguem junto ao elenco profissional. Leandro, foi até tema de um podcast que você participou recentemente, né, a saída de bola. Eu percebi que você gosta muito de ter a posse de bola e já sair, ter essa posse de bola desde o início, começando como goleiro. Gostaria de saber se o jogo que você acompanhou do Joinville nessas últimas semanas, você entende que o Joinville já tem um goleiro com condições de fazer essa saída de bola, se tem zagueiros e volantes também. Bom, vamos lá. Primeiro, eu penso sobre a posse de bola. Eu falei, né, nesse podcast sobre a posse de bola, ele saiu na sexta da semana passada. E o que eu penso sobre posse de bola é o seguinte, as minhas equipes não se caracterizam por ter um grande volume de posse de bola. Elas se caracterizam por saber muito o que fazer com a bola e muitas vezes definir a jogada rápida em finalização. Eu acredito que a finalização ela te define mais sobre a sua competência com a bola do que a quantidade de tempo que você passa com a bola. Eu acho que ficar muito tempo com a bola é muito bom para se defender, mais do que para atacar. Para atacar é importante que você tenha agressividade e objetividade. E acho que está mais ligado à característica do clube do que clubes que circulem a bola. Então, por isso que eu penso que as minhas equipes geralmente são mais verticais. Elas recuperam a bola e buscam em menos ações chegar ao gol adversário com qualidade para poder terminar a jogada. Óbvio que para isso você precisa construir formas de sair com a bola. E a ideia de sair não é para ficar com a bola, mas para andar com a bola no campo, progredir com a bola no campo de maneira limpa, sem colocar a bola em disputa. Porque quando você pega e bate um tiro de meta longa, em alguns momentos isso é importante dentro de um jogo, último lance do jogo eu estou vencendo o jogo por 1-0. Para que eu vou colocar a bola em disputa dentro da minha área, na última bola do jogo? Mas durante o jogo é importante que você tenha construção de jogo, senão você também sempre vai só eliminar o risco de perder uma bola dentro da sua área, mas você vai aumentar muito o risco de ser atacado o tempo todo. Você põe ela em disputa, põe ela em disputa, põe ela em disputa, ela volta. Né? E tem muitos gols, né? E para as pessoas que defendem a saída curta, algumas defendem que não deve se colocar o risco, tem gols a partir das duas. O que vai fazer diferença é a qualidade com que você vai fazer cada uma delas. Então a ideia de sair jogando é justamente para sair de maneira limpa, sem colocar essa bola numa disputa no meio campo ou na intermediária de ataque, para que ela volte rápido para você, mas nunca oferecendo o risco de que você sofra o gol. Em relação aos jogadores, qualquer jogador profissional tem capacidade de fazer uma boa saída de bola com algumas informações e alguns treinos. Óbvio que existem níveis, e eu acredito que, pelo que eu vi nos jogos, eu vi os jogadores fazendo algumas saídas e com alguns ajustes ali, muito do que eu comentei nesse podcast que você citou, e muito do que a gente tem que fazer, porque eu acredito que a ideia de uma boa saída de bola ela tem que ser feita com inteligência e simplicidade, para a bola não chegar próxima do atacante adversário. É isso. E a gente consiga sair limpo de trás.
da Série D, especificamente, visualizando os 4 que subiram, a Mirassol, Novo Horizontino, Altos e Floresta, basicamente eles lideraram as suas chaves. E lideraram porque alguma qualidade de time, sobretudo os 2 de São Paulo, que a gente viu que o investimento era maior. Esse elenco do Joinville, em minha opinião, ele é superior ao elenco do ano passado, ele tem mais alternativas e tal, né? Você imagina também que essa primeira fase, né, com os corridos e tal, você vai conseguir preparar o time para um mata-mata, que é aquela coisa que você falou, né, de momentos de jogos específicos, né? Como é que pensa preparar esse time para a fase classificatória e depois posterior ao mata-mata? Como é que pensa essa montagem de preparação, né, de cabeça de jogadores? Sim, eu concordo plenamente, né, com essa informação que você me deu. A gente tem que brigar pela liderança do grupo, não só pela questão das vantagens, mas se a gente quer construir uma equipe vencedora, atletas com ambição, a gente tem que brigar por tudo aquilo que a gente pode conquistar. Então, se a gente classificar em quarto por uma eventualidade, um cenário que aconteceu, né, tudo bem, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, com certeza, é brigar desde o início para ser líder da chave e, a partir daí, a gente conseguir ter sucesso nos mata-matas, né? Porque isso também vai indicar, e é uma forma da gente mensurar onde a gente está dentro da competição. Se dentro da nossa própria chave a gente não conseguir ser protagonista, ou pelo menos brigar pelo protagonismo, aí depois como a gente vai brigar por isso em nível nacional, quando ela começa a sair desse momento regional. Então, é dentro disso. E a construção, geralmente na Série D a gente vai ter semanas cheias, e a ideia não é só ir preparando, sempre preparar o próximo jogo, mas dentro disso colocando ideias novas dentro do trabalho, dentro da preparação do próximo jogo, ideias novas. O meu trabalho ele se baseia muito em desenvolver individualmente os jogadores. Então, além do aspecto coletivo, eu acredito que a gente vai sempre ter um coletivo muito mais forte quando a gente desenvolve muitos jogadores, né, no entendimento do jogo, em aspectos técnicos, melhorar essa capacidade técnica dos jogadores dentro dos treinamentos. Então, dentro disso, a melhora tem que ser contínua. E a gente vai conseguir medir pelos resultados dos jogos, claro, e por aquilo que a equipe vai apresentar como os comportamentos, que vão se tornando mais regulares, os melhores comportamentos, conforme a gente vai jogando. Você disse ali que o Thiago falou na pergunta anterior que você gosta de sair de bola e tudo mais no goleiro. Eu queria saber se, por uma eventualidade, toma 1-0, sai perdendo. Você mantém isso pro resto do jogo, buscando um empate na virada, ou você altera o esquema ou o seu pensamento? Só uma coisa que acho que faltou na resposta para o Thiago é o seguinte: a gente não pode confundir saída de bola com saída curta. São duas coisas diferentes. Eu posso fazer saída de bola limpa, diagonal, e a bola já andou 40 metros, mas o meu lateral está livre. É uma saída de bola limpa. Eu não coloquei a bola em disputa perto, curta, mas eu saí jogando sem colocar ela para ser dividida com alguém. Meu lateral, a partir dali, vai continuar a jogada. Uma diagonal, um ponta que vem abaixar, né? E aí a sua pergunta foi... sobre a mudança em relação... Então, isso está muito dentro das variações. Por exemplo, eu vejo que hoje está acontecendo uma mudança na estrutura de algumas equipes que estão tendo sucesso no futebol, estão voltando às linhas de 3 como alternativa. Então você vê jogos aí, você pega equipes, por exemplo, o Crespo no São Paulo está fazendo isso, né, com linhas de 3, está conseguindo ter bons resultados. A Inter de Milão já tem feito isso há um tempo. O Manchester City tem usado isso em alguns jogos, o Chelsea tem usado isso muito, estão 2 semifinalistas da Champions League, e acredito que seja uma tendência para os próximos anos no futebol voltarem às linhas de 3 pela forma como o jogo está sendo jogado. E o jogo de futebol ele é cíclico mesmo, a gente teve lá há 25 anos a tendência do 3-5-2 e talvez agora ele volte, como já foi o 4-3-3 nos anos 60, 70, ele voltou agora há 10, 15 anos. Então o futebol ele é cíclico, vem com algumas coisas diferentes, mas ele vai fazendo esses ciclos. E a gente tem que estar preparado, justamente isso que a gente vai construir ao longo das semanas, para a gente poder fazer tipos de saída diferente, enfrentar pressão alta, equipes que pressionam alta, equipes que marcam em linha mais baixa. Tudo isso exige variação, né? E aí você vai atacar uma equipe que marca baixo no 4-4-2, é diferente você enfrentar uma equipe que marca em linha mais baixa no 4-1-4-1. O início da construção é diferente. Então tudo isso tem que estar sendo preparado para a gente poder ter essas alternativas, porque como eu disse, durante um jogo decisivo,
ou né, um jogo, você vai precisar enfrentar esses cenários. O treinador começou a dar uma resposta no banco de lá e tem que estar preparado a resposta aqui. E geralmente, né, acho que tem muito na cabeça do torcedor, principalmente que o jogador, você dá um comando, o jogador executa dentro do campo aquilo exatamente como você quer. E o futebol não é assim. As coisas precisam ser treinadas, precisam ser preparadas, precisa de tempo. E quanto mais variações a gente tem treinado, na hora do jogo, sim, aí você resgata muito rápido. Né? Em 1 minuto ali você reorganizou, fez uma substituição, reorganizou, você consegue mudar para poder enfrentar ali um novo esquema, uma nova forma de marcar do adversário. Professor, falando em questão de dentro do campo com os atletas, você tem gestão de pessoas. Eu vi uma entrevista sua e achei super interessante essa parte. Queria ver com você dando as instruções nos treinos e também na beirada do campo, como você vai trabalhar para eles se comunicarem em campo? Te fiz essa pergunta porque eu senti falta disso no Joinville. Eu acho que, enfim, principalmente na linha defensiva do Jack, faltou alguém de alta que tem padrão que a gente fez o jargão no futebol. Então, eu queria ver como você vai trabalhar essa parte. Que foi uma das coisas que eu senti falta dentro do jogo, é os atletas se comunicando. O Joinville fiquei em silêncio, um ou outro fala, mas acho que deveria falar um pouquinho mais. Já que você tem gestão de pessoas, como você vai trabalhar essa parte? Eu penso sempre que faz parte do nosso trabalho desenvolver a autonomia do jogador. Então eu gosto de que os atletas sejam autônomos dentro do campo. O que é autonomia? É que todos eles saibam sobre tudo que a equipe faz para poder gerenciar o outro ali, poder dar ali uma informação, um feedback para poder orientar o jogador do lado, porque ele entende como que funciona a linha dele, a linha da frente, o jogador do lado, né? E isso a gente constrói no treino. Geralmente dentro dos treinos e dos vídeos, né? A gente trabalha com vídeos para poder mostrar modelos de algumas ideias que a gente quer construir. A gente faz análise de treinamentos e dentro disso a gente discute. Eu abro muito para o atleta se posicionar justamente para poder estimular esse comportamento dele de falar, de se posicionar, de dar opinião, porque acho que isso contribui muito na hora dele se posicionar dentro do campo. Né? Se ele não se posiciona fora, geralmente dentro do campo ele vai ficar inibido. E aí isso vai depender muito da conexão que os atletas têm entre eles. Então entra na questão da gestão de grupo. Para você poder falar, orientar o seu colega, tem que ter plena confiança que ele está falando isso por uma questão de que é para o melhor meu, para o melhor da equipe. Né? Então, assim, todas essas abordagens, elas são construídas no dia a dia para a gente poder levar a equipe a ter um desempenho maior. E para mim é importante o seguinte: o jogo não é o treinador criou um jogo e passou para os jogadores. Essa construção ela é junta. Os jogadores têm que estar totalmente envolvidos com esse trabalho. Os jogadores são parte importante da construção dessa forma de jogar e eles jogam um jogo em que eles entendem o que eles estão fazendo em campo e sabem por que eles estão fazendo cada ação. Não simplesmente reproduzem algo que eu falei para eles. É isso que eu penso, é isso que os treinos constroem no dia a dia, os vídeos, como eu falei, as informações que a comissão técnica alimenta a eles, né? E nós temos hoje filmagem, GPS, para justamente poder dar esse tipo de informação. Então, é isso que eu acredito e é isso que vai fazer com que os jogadores estejam envolvidos no nosso trabalho. Zago, na prática, a partir de hoje, evidentemente, já que vocês vão se orientar, o que será feito até o início do campeonato? Bom, nós teremos algumas conversas. Se me permite, a pergunta também serve para o Léo. Tá. Eu vou falar então até segunda-feira, Léo, né? E vou falar do restante, né? Nós vamos ter reunião hoje, né? Para a gente definir algumas coisas que o Léo já antecipou. E nós vamos ter uma reunião na segunda-feira à tarde, que eu vou passar para toda a comissão técnica pessoalmente, apresentar como que vai ser toda essa forma de jogar, toda essa forma de treinar, como que funciona, como que é a logística, o que a gente vai esperar, qual que vai ser o papel de cada um dentro desse processo, né? E dentro disso eu pretendo depois ter mais algumas reuniões também com algumas áreas dentro do clube para explicar. E dentro dessa programação de treinos, especificamente nós vamos definir ainda como que vão funcionar essas semanas que a gente vai ter até a competição. Mas basicamente vai ser uma programação de treino aí de algumas semanas, né? De 4 semanas cheias praticamente, né? E 4, 5 semanas em que a gente vai preparar e vai começar a construir toda essa ideia, né? Dentro disso, mas a gente ainda não definiu especificamente cada dia. Eu costumo fazer um planejamento maior de treino, assim, então assim, até o final do ano, mas eu também tenho ele detalhado semanalmente. E aí eu, previamente na semana, todos do clube têm acesso a essa programação de atividades semanais, mas ela está ligada a essa ideia maior,
que é a programação anual da equipe, né, de treinos, aí, de como a gente vai fazer. Mas também depende muito dos calendários, né, de como que vai fazer, como a gente vai programar toda a logística. Internamente, é um período de muita conversa, muita comunicação, muitas reuniões, quase que diariamente. Eu tenho por característica o diálogo, então gosto muito de assim que acaba todos os treinamentos, estar reunido com a comissão técnica para fazer essas avaliações diariamente do trabalho, né? E até lá a gente sempre trabalhou em mesociclos, né? Então, como o Leandro bem falou, cada semana tem a sua avaliação e nós internamente também fazemos dessa mesma maneira. Então serão longos dias de uma intertemporada até, né, para acalmarmos a ansiedade até chegarmos no primeiro jogo, né? Eu cometi uma falha aqui, eu não apresentei o Miguel, que é o auxiliar técnico, está lá no... Miguel, primeiro, perdão, Miguel, e segundo, perdão a vocês aí que não tinha ainda apresentado, mas o Miguel é o auxiliar técnico 1, né, o primeiro auxiliar. O Eliseu, né, também segue na equipe profissional, assim como o restante da comissão que já vinha trabalhando. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu agradeço o colega Roberto Betti, que sabe que eu tenho um compromisso e deixou eu passar na frente. A minha pergunta vai ao Leandro e também eu estendo outra pergunta ao presidente Alex Smith e ao Léo, quem quiser responder. A pergunta do Leandro é o seguinte: no Catarinense, a gente viu um jogo do Joinville que mostrou uma certa evolução em volume contra o Figueirense, depois algumas rodadas onde diminuiu e voltou contra o Brusque. O que o Leandro, e você falou do crescimento constante, o que o Leandro vai fazer para essa oscilação não acontecer mais? Porque oscilou, teve volume de jogo, baixou o rendimento e subiu de novo. E a pergunta simples para o Léo ou para o Charles é o seguinte: o Joinville tem algum amistoso, jogo treino previsto para antes de começar a Série B? Bom, primeiro, assim, quando a gente fala em crescimento constante, ele não pode ser pensado de um jogo para o outro como se fosse uma linha reta e que ela sempre vai continuar reta em crescimento. Porque nós estamos falando de um jogo jogado por pessoas que têm a sua oscilação natural no dia a dia. Todos nós temos, e o atleta também tem. Esse crescimento ele acaba passando, ele vai crescendo, desce, sobe, desce. No final eu tenho uma evolução muito maior daquilo que eu iniciei. Então essa evolução que você falou no Catarinense, eu não estava aqui, eu não posso comentar, não sei o que aconteceu, porque pode estar ligado à suspensão de alguns jogadores importantes, jogadores que têm algum tipo de lesão, vão para o DM, alguma coisa que aconteceu, não sei como foi a programação, então não dá para avaliar. Mas lembrando sempre que esse crescimento, ele não é uma linha reta, né? Ele é algo que ele sofre algumas oscilações, mas a ideia é que quando eu olho para 8 jogos, eu vejo que no 8º jogo eu sou muito melhor do que eu era no primeiro, e no 12º melhor do que no 8º, né? Mas não necessariamente o 9º jogo é melhor do que o 8º jogo, mas o importante é que isso seja um crescimento. Então acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter, não é uma linha reta, essa evolução, ela vai oscilar. Eu acho que o importante é que o produto final, né, que ele seja sempre melhor do que o produto inicial. E durante isso a gente vai ter algumas oscilações e vai medindo aí a cada 4, 5 jogos aonde a gente está, se a gente está tendo uma evolução em relação ao período anterior. Sobre os amistosos, a gente vai conversar, passa muito pela conversa de hoje também com o Leandro e com o Miguel. Particularmente gosto bastante, acredito que não em 30 dias, né, não fazer muitos jogos, mas pelo menos acredito que um amistoso a gente deva procurar sim, mas vamos conversar internamente. E tem alguma equipe em vista ou ainda vai ser definido hoje também? Não tem ninguém em vista ainda, até porque depende, né, dessa pausa. Acredito que muitas outras equipes assim vão buscar. Historicamente, utilizamos muito as equipes aqui perto, né, tanto de Curitiba como equipes de outras divisões aqui do estado também. Acredito que seja, se assim for o desejo da comissão técnica, vamos buscar adversários aqui da região. Queria fazer uma pergunta ao Leandro Zago, depois uma para a diretoria, para o seu Charles ou o Léo. Tá? Zago, primeiramente, seja bem-vindo aqui no clube, que tenha muito sucesso. A gente falou bastante aqui sobre formações táticas, saída de bola, defesa.
Eu queria saber um pouco do teu relacionamento com o setor ofensivo. O Joinville vem sofrendo algumas temporadas com um setor ofensivo, um sistema que os pontas não vêm rendendo, com assistências, com gols principalmente. Você falou também em histórico vencedor do clube. Vou relembrar aqui os últimos títulos importantes do Joinville. 2011, Série C, o Joinville jogou no 3-5-2. 2014, o Joinville jogou no 4-4-2. E desde então, eu tive muitos problemas com esse setor ofensivo. Queria entender um pouquinho melhor como é que você molda esse time para frente, já que o time também tem tido problemas para fazer gols. Né? O principal problema do time vem sendo isso. E aí eu vou perguntar para o Léo, e se o Charles voltar também, se existe a possibilidade de mais investimento nesse elenco do Joinville, ou se o panorama geral é isso daí, que está aqui, que o Joinville já aumentou do ano passado para esse o seu orçamento salarial, se existe uma possibilidade de mais injeção, até porque a série B desse ano ela é extremamente decisiva. Bom, em relação à questão ofensiva, eu penso muito que a equipe, independente de esquema, está muito ligada hoje à forma como você ocupa o campo de ataque. Tá? Nós temos visto hoje muitas equipes ocupando o campo de ataque com muitos jogadores, as equipes que tentam propor o jogo, né, que tentam ser ofensivas, na verdade. Então acho que depende muito dessa ocupação do campo de ataque, desse equilíbrio, né, como eu falei. A equipe ela tem que ser vertical, mas para ela chegar com muitos jogadores na frente, se ela vai muito rápido com a bola, às vezes não dá tempo da equipe toda chegar com muitos jogadores na frente, se eu estou saindo de trás. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre a bola progredir para o gol de ataque e o número de jogadores que está subindo junto com a bola, para eu gerar vantagem no campo de ataque. Porque uma coisa é eu atacar em contra-ataques, em que eu faço ataques com menos jogadores, a outra é eu atacar defesas que estão fechadas. São dois tipos de ataque diferentes. Quando eu pego defesas fechadas, é muito importante isso que eu falei no início da resposta. A ocupação do campo, onde estão esses jogadores. Mas lembrando o seguinte, eu preciso ocupar o campo bem, pensando em atacar o gol adversário e, caso eu não consiga, não termine a jogada, recuperar essa bola. Então também eu não posso me desequilibrar atacando. Então esse é sempre o dilema que o treinador tem que avaliar quando ele monta uma equipe. Alguns comportamentos que eu vejo como muito importantes serem desenvolvidos e que faz parte do nosso trabalho, né, meu, do Miguel, e que a gente vai passar, e tem muita relação com gol. Atacar espaço é um comportamento importante. Então assim, equipes que fazem muito gol, geralmente elas atacam muito espaço nas costas da linha adversária. Elas fazem a bola entrar na área adversária muitas vezes, mas não para ser disputada. A bola entra na área muitas vezes. Elas conseguem muitas vezes chegar com a bola próximo da linha de fundo do campo, mas mais próximo da grande área, para poder fazer ações de cruzamento de segundo pau ou bola para trás. Então tem algumas características que estão ligadas a essa ocupação do campo de ataque, que vão fazer você gerar uma finalização que gera gol. Porque atacar não é simplesmente colocar jogadores lá e esperar que eles vão criar a finalização do jeito que eles querem, né? Então tudo isso está ligado ao treino, por isso que a gente precisa de tempo, de algumas semanas, né? O Léo falou de uma programação de jogos treino, a gente vai fazer, claro, jogos treino, mas é importante que eles surjam já num período em que isso já está começando a ser entendido pelos jogadores, porque senão a gente vai simplesmente jogar o mais do mesmo, né? Então é isso, basicamente são alguns comportamentos que a gente vai fazer, vai construir com a equipe, uma ocupação inteligente do campo de ataque com esses comportamentos de ser agressivo para atacar a linha, invadir a área, né? E basicamente esses movimentos, as bolas paradas têm que ser efetivas, né? Com jogadas que consigam deixar jogadores nossos livres para definir, porque basicamente o gol no futebol ele tem alguns padrões, né? Ele vai surgir de uma finalização de dentro da área, de uma finalização de fora da área ou de um cruzamento. Basicamente ali você tem, né, alguns padrões. Então você tem que gerar muito esse tipo de cenário para você poder chegar no gol. Então a gente pensa sempre nisso, né, do gol para trás. Como eu chego ao gol, do para trás, quais os passos que eu tenho que construir para poder chegar nesse gol, desse jeito. Então basicamente é isso que a gente faz para poder organizar a equipe. Em relação à possibilidade de investimentos, eu acredito que seria de fato para o presidente, mas ele não retornou, né? Como diretor de futebol, é o que eu espero, né? É o que eu gostaria que de fato pudéssemos ter, para aí sim
irmos a ir buscar atletas que de fato, né, venham para nos auxiliar. Porém, de momento, o que se foi me passado é da atual situação do clube, né, que é de conhecimento de todos, que as torneiras aí elas estão gotejando, né, e quase que fechadas. E aí temos que ter criatividade dentro do departamento, em conjunto com a comissão técnica, para poder, de fato, fazer com que essa equipe possa ter peças que tornem ainda mais competitiva a equipe na competição. O Joinville tem alguns jogadores que ainda não rendem 100%, no caso do Ian Rodrigues, um dos jogadores chaves dessa equipe, que vai levar de gols da equipe nos últimos jogos. Quero saber como você vai trazer os seus auxiliares, como você vê a importância da preparação física dos jogadores poderem aguentar uma competição tão importante para a Série D, que tem um nível grande de lesões, falou dos gramados irregulares e tudo mais, como vem esses auxiliares, falar um pouco deles também. Em relação à competição, como são jogos semanais, geralmente você tem um tempo para recuperação do atleta um pouco maior, né, do que nas outras séries. Em relação ao aproveitamento dos jogadores, já a gente observou, monitorou alguns jogadores, e para poder identificar onde ele tem um rendimento potencializado, né? Você falou aí do Ian, mais outros jogadores, de como que a gente consegue potencializar o rendimento deles. E em relação à preparação física, eu penso um pouco diferente, e não de maneira tão isolada, o porquê que uma equipe aparentemente tem um desempenho físico não satisfatório. Eu acho que isso pode estar ligado a tanta coisa para a gente poder falar sobre o preparo físico, para a gente poder achar que eu preciso só condicionar e isso já vai melhorar o meu jogo porque eu vou aguentar jogar mais tempo. A gente tem que ver vários fatores que estão ligados ao desempenho físico, né? Que tem com o treino de força, a forma como a equipe joga, a forma como a equipe pressiona, a forma como ela defende, para ela poder sustentar esse jogo ao longo do jogo todo. Então a gente tem que ver o perfil dos atletas, né? Então a gente tem que ver tudo isso para poder avaliar, né? Então é um processo aí um pouco maior para a gente poder fazer essa análise de como a gente chega, mas com certeza, e aí isso é uma coisa, eu posso garantir que não teremos problemas em relação a isso, porque a forma como eu trabalho, a metodologia de integrar as coisas, geralmente as equipes têm um desempenho físico, mostram um desempenho físico muito grande, como produto ali de cuidar de todas essas variáveis que eu citei antes. A minha pergunta era para o Charles, né, presidente do clube, mas infelizmente ele acabou abandonando a coletiva de apresentação do técnico Zago. Visto que uma publicação no próprio portal do presidente, que é o EJ, né, tinha uma dúvida entre o Zago e o Vaguinho Dias. E no próprio portal do presidente alegou que era uma opção do presidente e o Vaguinho Dias. Então, a pergunta era para ele, mas eu transfiro para o Léo. Qual foi o passarinho verde, né, sentido folclórico, que ilustrou uma maior credibilidade, uma maior convicção, acho que é a palavra que a gente está usando bastante, e a opção em não trazer o Vaguinho, que era uma opção do presidente, via portal está escrito isso, e a contratação do Zago, Léo. Aí, agora podia ter não funcionado meu microfone. Não, jamais. Eu posso falar por mim, né? Posso falar do que eu acreditei, das minhas convicções e do contexto do que trouxeram o Leandro até aqui. E foi isso que eu passei à diretoria. De fato, o próprio Charles aqui mencionou que mudou de opinião. Então, quando se muda de opinião é porque você anteriormente tinha uma outra opção. Mas a entrevista do Leandro, o fato dele ter vindo aqui, isso muda o jogo, mostra o interesse dele. E quando você tem 5 minutos de oportunidade de falar com um cara como o Leandro, do entendimento dele do jogo, da forma com que ele pensa, da forma com que ele gosta do jogo, aí acredito que isso foi de fato o fator determinante para que pudéssemos aí ter
né, a definição e termos a convicção final de que ele seria o nome ideal e correto para tocar o projeto daqui para frente. Ou seja, a lei do diálogo foi fundamental e imprescindível nessa chamadas conferências do final de semana? Sim, imagino que sim. O Leandro aceitou prontamente o convite para vir aqui, estar em loco e ver e assistir a nossa partida e com certeza, né, a vontade e a disponibilidade, e é isso que a gente sempre preconiza aqui dentro do clube, quem está aqui tem que querer estar aqui. E o Leandro, assim como a comissão técnica dele, foram as características principais para startarmos essa contratação. Leandro, uma pergunta mais direta. Tem passagens por grandes clubes do futebol nacional e agora chega ao Joinville só que no profissional. O Joinville é o maior desafio da tua carreira dele? É um grande desafio para a minha carreira, com certeza. Óbvio que a gente sempre trata, né, muitas coisas, muitas situações, a gente passa por situações na carreira que aparentemente não são, mas que geram grandes desafios. Eu acredito que seja mais um grande desafio, porque teve ano passado, por exemplo, eu passei por uma situação em que toda a comissão técnica da equipe do Atlético Mineiro pegou Covid ao mesmo tempo. Eu era treinador da equipe Sub-23 e a partir daquele momento eu passei 8 dias tendo que reverter um cenário com 12 jogadores, sendo que 8 eram titulares também com Covid, sem a comissão técnica, e a gente tinha que reverter. Isso aconteceu no dia do jogo já, do primeiro jogo. Ou seja, eu não treinei, fui para o jogo e a partir dali a gente tinha que reverter. E aqui a gente sabia que aqueles pontos seriam importantes para o título do Atlético ou para a vaga na Libertadores. Então a gente não poderia ficar 3 jogos sem pontuar, porque faria diferença. E a gente conseguiu. O primeiro jogo no primeiro dia, com toda a crise, perdemos, mas depois a gente conseguiu resgatar e pontuar, e pontos que foram importantes para a vaga na Libertadores. E acabou ficando a uma vitória do título ainda, o Atlético, né? Se depois ali, alguns jogos contra equipes rebaixadas, que ele perdeu ponto, poderia ter conquistado. E ali também foi um grande desafio. E para mim, acredito que é mais um grande desafio. Mais um grande desafio. É difícil falar o grande desafio porque cada situação tem a sua peculiaridade. Com certeza vai ser um grande desafio e que me deixa muito honrado de estar aqui, né? Essa escolha do Léo e do presidente, né? Com todo esse cenário que já foi falado, mas eu fico muito honrado de ter recebido essa oportunidade numa equipe desse tamanho, né? A gente sabe que esse processo de transição, principalmente para um treinador que não tem um histórico como ex-jogador, como é o meu caso, que construiu sua carreira toda de uma maneira diferente, né? Através de passar por faculdade, começar a trabalhar desde categorias menores e crescendo, né? Já estou aí, trabalho com futebol diretamente há mais de 20 anos, desde a época que eu estava ainda fazendo graduação. Já estou há 15 anos já trabalhando com em clubes, né, em algum nível nos clubes. Então é isso, mas assim, tem algumas referências, né, para a carreira que são importantes de treinadores que tiveram muito sucesso com esse caminho. A gente tem, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, o exemplo de um campeão mundial como Parreira, que fez um caminho desse e chegou à seleção brasileira e campeão mundial. Depois, durante o meu curso, o cara que eu tenho como referência, que é o José Mourinho, também fez um caminho desse sem ter sido. Claro que eu tenho outros grandes treinadores, mas que foram jogadores. Estou citando esses que não têm um histórico assim como eu não tenho. E dentro disso, você vê agora recentemente, essa semana, o Bayern de Munique contratou um treinador de 33 anos, né? O Julian Nagelsmann. Ele já está há 4 anos na Bundesliga, pagou uma multa gigante por ele. E é algo que talvez o mercado esteja buscando e algo que lá atrás eu comecei a perceber que talvez teria essa mudança, que em algum momento o mercado estaria mais atrás de um tipo de conhecimento do que de um tipo de experiência para início. E hoje o mercado, né, como eu falei o exemplo do Bayern, o Bayern tem todo o mercado à disposição do mundo para ele escolher um jovem de 33 anos, né, para ser seu treinador. E é isso, eu acredito muito naquilo que eu construí durante a carreira, como as experiências, ter passado em todas as etapas, como preparador lá no início, depois auxiliar, treinador há 9 anos, trabalhando como treinador, 10 anos já praticamente como treinador. Então eu acredito muito nisso tudo que foi construído para passar por mais esse grande desafio.